Oi pessoal, aqui é a Natasha Chanoski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 3 aprendizados que eu tive no cursinho. Aliás, eu quero que esse seja um quadro aqui do canal. Eu tive essa ideia, inclusive, olhando o canal do Wagner Taboada, que ele fez um vídeo de 3 aprendizados com Érico Rocha, alguma coisa assim. E eu pensei, nossa, por que não trazer como se fosse um quadro aqui pro canal, onde eu vou falar 3 aprendizados de diversos momentos, assim, da minha vida. Então hoje eu escolhi o cursinho pra falar um pouquinho aqui com vocês sobre. Gente, o cursinho, pelo menos pra mim, foi um período de muitos altos e baixos, sabe? De muita emoção junto, muita pressão, muita coisa assim. Se você quiser saber um pouquinho mais da minha história, de como que eu cheguei em arquitetura, que é o curso que eu faço atualmente, inclusive estou quase me formando, tô mais pro fim do que pro início da faculdade, vou deixar uma live que eu fiz contando toda a trajetória, motivos, enfim, tá bem completa, aqui nos cards pra vocês. O primeiro motivo escolhido foi autorresponsabilidade. Quando eu penso em autorresponsabilidade, quando eu penso na pessoa que eu me tornei hoje e eu tento entender em que momento eu tive uma virada de chave, alguma coisa relacionada a isso, o único lugar que eu consigo lembrar com certeza é o cursinho. Justamente porque eu dependia daquela nota, aquele era o único caminho possível, sabe? Eu não tinha outra opção. Claro que tecnicamente eu tinha outra opção, porque ou eu fazia arquitetura, que era o curso que eu queria, e estudava pra passar numa universidade pública, porque não teria como pagar pra fazer arquitetura numa particular, ou eu mudava de curso e ia pra uma particular, ou eu até fazia outro curso em outra faculdade pública, que até acabou que eu entrei em letras antes de entrar em arquitetura, enfim. Mas a minha decisão principal, o meu plano A, dependia das minhas atitudes, dependia do que eu estava fazendo naquele momento. Então, se você não sabe o que é autorresponsabilidade, vamos olhar um pouquinho para a palavra. Auto é relacionado a você, né? É como se fosse realmente assim, algo que eu sou responsável. Então, autorresponsabilidade nada mais é do que eu trazer a responsabilidade das coisas pra mim, pras minhas atitudes, pro que eu faço. E quando a gente cria essa consciência, eu acho que é muito legal porque a gente se tira um pouquinho da posição de vítima, sabe? E sim, as circunstâncias interferem, sim, a criação interfere, enfim, tem diversos fatores que interferem, mas independente da sua realidade, independente dos seus motivos, dos seus porquês, é interessante todo mundo em algum momento começar a desenvolver essa questão de autorresponsabilidade para que a gente pare de colocar a culpa nos outros, a culpa nas situações, nas coisas. Como eu falei, às vezes pode acontecer isso, a gente pode se sentir realmente como uma vítima, como, nossa, tudo tá dando errado comigo nessa situação, e sim, a gente se sente assim, é normal, essas coisas acontecem, só que quando a gente entende que as nossas ações têm um impacto muito grande sobre o que a gente vai fazer, sobre quem a gente vai se tornar, sobre os nossos resultados, nesse caso, né? Era eu passar no vestibular ou não, e como eu falei, eu entendo que tem várias coisas que interferem, como eu poderia estudar muito, dar o meu máximo, e mesmo assim no dia da prova eu passar mal e não ir bem. Eu tenho total consciência disso, mas a gente tá aqui falando sobre criar uma postura autorresponsável que vai te ajudar de forma geral em todas as áreas da sua vida, sabe? Então o cursinho eu vejo que me forjou muito sobre isso, porque eu passei a entender que aquilo dependia de mim, sabe? Eu podia muito bem só ir pra aula e não estudar, porque seria muito mais fácil, muito mais tranquilo, teria muito menos pressão. Ou eu realmente ia me comprometer com aquilo, me comprometer com o meu futuro, com os meus sonhos, com os meus planos, com a faculdade que eu tinha interesse de fazer, até mesmo sendo muito nova pra escolher, a gente entra na faculdade muito cedo, muitas vezes a gente não tem certeza, e eu também não tinha certeza, inclusive falei mais sobre isso na live que eu já mencionei aqui pra vocês. Mas independente de tudo isso, sabe? Independente de todos esses contratempos que surgem, essa noção de a gente entender que o que a gente faz tem consequência, do que a gente faz vai gerar algo positivo ou negativo, ou às vezes neutro, porque a gente não fazer também gera uma consequência, sabe? Então, o cursinho me trouxe muito isso, me trouxe essa noção de se eu quero, então eu vou lá e vou fazer alguma coisa.
E eu não era assim antes, sabe? Quando eu comecei a me questionar pra tentar entender quais aprendizados eu tive nessa época, isso foi muito nítido, porque no ensino fundamental, no ensino médio, enfim, eu estudava pra prova mesmo, eu sempre fui uma aluna dedicada e tal, mas não era assim com um motivo maior, com uma super perspectiva. Inclusive, provavelmente se eu já estivesse estudando diferente no ensino médio, até no ensino fundamental talvez tivesse sido mais fácil o momento de cursinho, mas isso é algo também que a gente aprende na trajetória, né? Se você estiver fazendo aí ensino médio, ensino fundamental, já se dedique pensando no vestibular, que não foi uma coisa que eu fiz e com certeza teria ajudado muito mesmo. E antes eu até tinha sonhos, vontades, coisas assim, mas eu não colocava a mão na massa, sabe? Era, nossa, eu tenho vontade de fazer isso. Ok, tá lá, sabe? Minha vontade tá ali, eu tô aqui, a gente tá seguindo, eu tenho aquela vontade, tô seguindo por aqui. Quem sabe um dia aquela vontade aparece aqui no meio do meu caminho e uau, apareceu. Era mais ou menos assim que eu lidava. E quando eu encarei o cursinho e encarei as minhas responsabilidades, minhas atitudes de forma mais madura e de forma mais intencional e também como algo determinante, eu acho que essa palavra é fundamental, essas coisas mudaram e minha postura, acho que com diversas coisas na minha vida mudaram a partir do cursinho por conta de eu encarar essa responsabilidade pra mim mesmo e tomar pra mim isso. Segundo aprendizado que eu trouxe, o primeiro já foi um pouquinho mais, às vezes até puxão de orelha, mas esse segundo é pra deixar até um pouquinho mais leve, porque como eu falei, o cursinho é um momento de muita pressão, pelo menos foi assim que eu vivi, foi assim que eu encarei, enxerguei, enfim, porque eu realmente encarei isso como algo determinante, como eu já falei pra vocês no primeiro ponto, mas outro aprendizado também é sobre a gente aproveitar o processo. Eu até tô fazendo o curso da Luana e ela falou isso recentemente na aula da semana passada e eu acho que fez muito sentido até com isso que eu já tava pensando em trazer aqui pra vocês. Interrompendo o vídeo rapidinho só pra dizer pra você não esquecer de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal se você gostou do meu conteúdo, da forma como eu abordo as coisas, que isso me ajuda muito. Se a gente não aproveita o processo, é muito fácil da gente chegar lá na frente e se frustrar. Porque vamos ser sinceros, é normal a gente querer alguma coisa e quando a gente consegue, muitas vezes a gente fica feliz, a gente fica contente, a gente comemora aquela coisa, mas às vezes é por uma semana, por um mês e aquilo vai, sabe, vai ficando natural pra gente e daqui a pouco a gente já tá até irritado com aquilo e quer uma coisa melhor, quer uma coisa maior e isso acontece mesmo, não tem como a gente negar, nossa, não sou assim. Provavelmente você é, com alguma coisa pelo menos, e é normal que isso aconteça também com os nossos objetivos. Por exemplo, eu quero muito entrar numa faculdade, beleza, você vai entrar. Quando você entrar, você vai passar a reclamar dessa faculdade, sabe? Aí você vai querer se formar. Quando você se formar, você vai querer um emprego bom. Quando você quiser um emprego bom, você provavelmente vai querer a sua casa própria. E isso vai mudando, porque é normal a gente ir evoluindo e querendo coisas maiores. Só que se a gente colocar toda a nossa expectativa, por exemplo, vamos voltar lá pro início do exemplo que eu dei, se eu colocar toda a minha expectativa simplesmente em passar na faculdade, quando eu passar, quando eu chegar naquele ponto em que eu considerava o meu máximo, aquilo não vai mais fazer sentido pra mim, não vai mais me satisfazer, sabe? Porque eu vou querer outra coisa e eu vou estar constantemente buscando coisas que me preencham. Até, inclusive, a visão do cristianismo sobre essas coisas vem muito de encontro, né? Porque a gente tira totalmente os nossas expectativas, os nossos maiores desejos das coisas daqui e coloca realmente em coisas espirituais, que são as únicas coisas que a gente crê que realmente preenche a gente. E quando a gente vive isso, como isso realmente acontece e como a gente percebe que nada mais, nenhuma carreira, enfim, nada vai nos preencher de outra forma. Mas até saindo dessa visão cristã, assim, trazendo coisas práticas pro nosso dia a dia, a gente não consegue colocar tanta expectativa, sabe? Todos os nossos objetivos em cima de uma coisa só, porque senão a gente vai chegar lá e vai se frustrar, não vai ser o suficiente, a gente vai ficar constantemente na vida buscando coisas e a gente nunca vai estar feliz, porque quando a gente acha que era aquilo que a gente queria, a gente alcança e vê que não era, que a gente quer outra coisa agora e vai ser constantemente assim. Então, a gente aproveitar o processo é o fundamental. Quando eu tava no cursinho, eu acho que eu pequei bastante com relação a isso, sabe? Porque como eu falei, eu me cobrava muito, fazia muitas coisas e eu entendo que assim,
talvez eu não tivesse maturidade naquele momento pra lidar com isso de forma diferente. Tudo bem, foi a forma que eu encontrei melhor pra lidar, pra eu conseguir focar, até pra eu lidar com o meu emocional, enfim. Era o melhor que eu podia fazer naquela realidade, tudo bem. Mas hoje eu vejo que poderia ter sido muito diferente, até porque, como eu falei pra vocês, é sobre aproveitar o processo, né? Então seria muito melhor se eu encarasse de uma forma um pouco mais leve, se eu comemorasse mais os exercícios que eu acertei, se eu provavelmente dividisse melhor o meu tempo de lazer daquela época. Então isso é muito importante, a gente aproveitar o processo também de uma forma que a gente esteja feliz durante o processo e não só achar que a nossa felicidade está só no resultado final, porque se a gente tiver essa expectativa, as chances da gente se frustrar é tipo 99%. Lembrando também, gente, mais um parênteses rapidinho, que aqui na descrição do vídeo a gente tem o link da Amazon. E é um link de associado da Amazon que você comprando qualquer coisa lá na Amazon através desse link, você apoia muito o meu trabalho e o meu canal. Então se você tá pensando em comprar algo, tá precisando de algo, usa aí o link que você vai estar me ajudando. E o meu terceiro e último aprendizado do cursinho foi o meu primeiro grande choque de organização. Porque, como eu falei pra vocês já nesse vídeo, eu sempre fui uma pessoa que me cobrou bastante, sabe? Então eu já era uma aluna estudiosa, que tirava boas notas e coisas assim. Mas também teve uma questão que o cursinho foi um choque de realidade muito grande, mas isso fica pra outro momento a gente conversar sobre isso. E eu ser boa na escola que eu estudava, não necessariamente eu era boa pra o vestibular que eu tava querendo fazer e pro nível do cursinho que eu entrei pra focar mais e tal, então são coisas diferentes. Mas eu já tava acostumada a me dedicar, sabe? É mais ou menos nesse sentido que eu quero dar. E eu já tinha uma organização para estudar para prova, para me organizar com os simulados da escola, coisas assim. Só que quando eu cheguei no cursinho, essa organização não dava mais certo. Porque é muito normal isso acontecer, porque muda a rotina, muda matéria, muda ritmo, muda tudo, né? Então é normal que a nossa organização tenha que mudar também. E eu falo muito sobre organização aqui no canal. Também tem o MOIP, que é meu curso online, que a gente tem um módulo inteiro só sobre organização. Inclusive é muito legal o feedback das alunas, que tinha gente até que entrou, virava a noite sempre, e agora consegue até ter noites tranquilas de sono. Você vendo o depoimento das alunas, você consegue ver essa evolução de organização muito claramente e como isso interfere diretamente na nossa qualidade de vida. E no cursinho eu tive isso, sabe? Porque eu achava que eu sabia me organizar, que aquela fórmula sempre iria funcionar, e não funcionou. Tanto é que eu tive que fazer mais um ano de cursinho, e aí sim que eu fui reaprendendo a me organizar, a entender isso, a me conhecer, e comecei a entender que a organização tá muito ligada com essas coisas, né? Com autoconhecimento, com objetivos, motivos, enfim, vários pilares que eu gosto de chamar assim, e que eu até exemplifico cada um deles no MOIP, um deles inclusive é autorresponsabilidade, que eu falei um pouquinho aqui no vídeo pra vocês. Mas foi isso então o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado aí de saber um pouquinho sobre esses 3 aprendizados que eu tive no cursinho e que de alguma forma esse vídeo também tenha te ajudado aí, até algum insight, aplicar algo na sua vida, não sei. E se você gostou desse estilo de vídeo, já comenta aqui embaixo, traz 3 aprendizados de não sei o que, dá aí umas sugestões também. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!